Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui no Prosa Verso e Vinho. Esta é uma live especial, é uma live interplanetária, né? Sim, estarei aqui eu falando hoje do meu planeta, o planeta de Pleiades, né? E a nossa escritora Daniela Castro vai estar falando aí do seu planeta, né? O planeta de Betelgeuse, né? Então, vamos lá fazer essa conversa interplanetária. Olá, todos que estão chegando. Fiquem tranquilos, vai ter uma tradução simultânea, tá? Então, enquanto nós estivermos falando, vocês não vão nem perceber, né? Essa tecnologia aí funcionando a nosso favor para que vocês possam também participar conosco, fazendo algumas perguntas, se quiserem, para a autora Daniela Castro, tá? Daniela Castro, que é autora de diversas obras literárias, né? Tanto livros, né? Romances quanto contos, tá? Esteve aqui já no Prosa Verso e Vinho em vários momentos. A gente também teve a oportunidade de fazer diversas apresentações de suas obras. E esta conversa em especial é em cima da última obra que foi feita uma apresentação e análise de livro, que é Crônicas de Gaia, Como Tudo Começou, tá? Onde foi apresentado esta obra aqui, ok? Bom, então nós vamos aproveitar, né, e falar bastante sobre toda essa narrativa aqui, porque olha, tem muita coisa aqui para a gente conversar. Olá, Romilda, tudo bom? Então eu já vou chamar a Daniela, ela já aqui acionou para mim o convite, vou trazer ela aqui para que a gente possa. Opa, Ai, meu Deus! tá, Oi, tá tô me te, vendo? eu tô te vendo. Ai, agora foi, mas mesmo assim entrou com a porta. Eu tenho que descobrir aonde. Eu, assim, já percebi que no story eu acertei, que a câmera já abre para mim. Mas na live deve ser outra configuração, entendeu? Depois você me Sim. dá os toques, Nath. Escuta, você tá me vendo e ouvindo? Eu tô, você. Eu tô te vendo e ouvindo, então nós vou mandar um beijo pro Instagram, tá? Ah, pronto, conseguimos, meu Deus do céu. Agora só falta eu aprender, né, e tirar a porta. Isso é um detalhe, isso é um detalhe. Olha, tenho muitas coisas, muitas curiosidades, né? Para você contar para nós aí um pouquinho sobre como que foi essa construção, tá? Porque você diz assim, né? É o meu único livrão. Ó, já vou começar. Não, não vou começar, não. Não posso começar a nossa conversa sem antes agradecer a todos que estão chegando e o nosso brinde, né, amiga? Olha, hoje você vai gostar, hein? Tô te acompanhando, só que tô no Oh, branco. que delícia! Ó, um brinde aí para você. Gente, para você também, Nath, para todos vocês, gratidão por estarem aqui. Mais uma live da Gabi Nath. Gente, não, ó, o negócio vai ter que evoluir para o encontro ao vivo, porque eu quero aquele negócio da mesa, eu linda, maravilhosa de um lado, você linda, maravilhosa de outro, pernas cruzadas, papo com Nath. Vamos sim, vamos sim. Ó, um brinde, muitas obras, muitos leitores para você, tá? Para nós, para nós. E escuta, então voltando à minha linha de raciocínio aqui. Você diz que é a sua obra, o seu livrão, mas você deixa escrito aqui dentro do livro que é, na verdade, né, esta daqui é Crônicas de Gaia, como tudo começou. Sim, Mas que ela teve origem, né, no primeiro livro de 2015, que se chama Crônicas de Gaia, Os Lendários. olha ele aqui. Olha que lindo! Então conta pra gente esse processo aí de você apresentar num primeiro momento os primeiros capítulos e depois você retomar esse texto, né, e continuar essa história. Sim, então tudo começou, né, em 2015. Bom, 2015 foi o ano de lançamento desse primeiro livro, que é Crônicas de Gaia, os Legendários, né? Foi pela Uhum. editora Giostre, não sei se dá para ver aqui.
Então, foi Tá. impressão convencional, né? Livro físico. Para quem está chegando agora, assim, que nunca viu nenhuma live minha, nessa época eu não estava na Amazon. Eu comecei pela edição convencional mesmo, de livros físicos. Em Uhum. 2012, com a Editora do Conhecimento, que é uma editora espiritualista, né? E aí, só em 2015 foi que eu fechei com a Giostre para fazer o primeiro romance de ficção científica, né? Eles falam romance que se enquadra nessa categoria, porque o romance nem sempre é só sobre amor, né? Estrutura, né? Então Uhum. eles classificaram como romance de ficção científica. Então, aí é uma editora que trabalha só com autores brasileiros, mas ela não é espiritualista, embora você sabe, quem conhece, quem lê os meus livros sabe que mesmo quando eu estou em ficção científica, tem várias tiradas espiritualistas no meio, mas é diferente de quando eu escrevia para a Editora do Conhecimento, que aí era mesmo abertamente só a literatura espiritualista. Aqui não, aqui tem umas pitadas, digamos assim. Mas o foco central é ficção científica mesmo. Uhum. E nessa época eu não conhecia a Amazon, só tinha ouvido falar, eu estava ainda fazendo esse trabalho só com editoras convencionais. E primeiramente, eu tinha pensado nele, né, como uma duologia. Então, ia Uhum. ter esse livro, e eu ia, posteriormente, eu já tinha pensado numa estrutura para fazer o segundo livro, e na minha cabeça, né, ia sair desse jeito, por essa editora, né, que eu tinha fechado com eles, imaginei duologia e tal. Só que coincidiu duas coisas. Primeiro, foi aquela crise bem forte do mercado, né, que muitas livrarias fecharam, depois isso foi se alastrando, né? Foi a crise mais forte foi entre 2015 e 2016. Começaram a ficar realmente muito preocupados, os editores pararam, né, um tempo. E Uhum. eu também, assim, eu acho que a gente não necessariamente, né, mesmo depois que você fecha um contrato e tal, você estudou a editora, você pesquisou, você foi lá, né, fez todo o seu trabalho, não simplesmente chegar e fecha o negócio. Mesmo depois que você faz tudo isso, às vezes acontece de você não se identificar com o trabalho que eles fazem. E foi isso que aconteceu comigo. Não de impressão, tá? A impressão desse livro tá muito bonita, tá uma impressão bem legal, bem feita. Olha, ele tem as orelhas, aquela coisa toda, né? O pessoal gosta Uhum. bastante. Vocês podem ver aqui, né? Sim. Tá uma impressão bonita. Mas eu não curti o trabalho, assim, de divulgação mesmo. Achei que ficou um pouco a desejar. Mas, enfim. Aí eu falei, bom, eu vou aproveitar que o mercado está em crise. Eu não me dei bem, não gostei muito. E bora para a Amazon, né? Só que assim, você vai cair de paraquedas, que nem eu já falei nas outras lives, né? Como assim? Não dá para você chegar e subir um livro na Amazon e achar que ele vai vender, porque você tem talento, porque tá tudo certo, você editou, revisou, pagou uma boa revisão, fez uma boa capa. Não interessa, você tem que entender desse mercado que é completamente diferente do mercado convencional. Então, o que aconteceu? Embora eu estivesse com o livro, entre aspas, que seria o livro 2 pronto, eu demorei 4 anos estudando todo o mercado, me aventurando nas publicações gratuitas primeiro, né, pelo Wattpad. Lá eu ganhei bastante concursos literários, eu fui julgadora de outros, fui convidada a julgar, aquela coisa toda. Então, assim, eu primeiro me inteirei de como é essa vida digital, fiz vários cursos e tal. E aí, só depois foi que eu realmente tive coragem de entrar na Amazon. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, já tinha passado, não se dá um hiato tão grande assim numa duologia, né? De Uhum. 4 anos para o livro 2 ou livro 3. Você dizem que o ideal seria que, se você vai fazer uma duologia, uma trilogia, um livro no ano, né? Então você Uhum. lança, que nem foi o Marte, né? A trilogia lá das Odisseias de Terra a Mar. Foram 3 anos seguidos, né? Depois que eu já estava na Uhum. Amazon um tempo. E eu fiquei pensando, falei, nossa, tem 4 anos, eu acho que vai ser meio punk eu lançar um livro 2 assim do nada.
né? Este livro ainda está à venda, e eu deixo isso muito claro aí no e-book ou para quem compra o livro físico. Esse livro ainda está à venda, tá? Ele é considerado como se fosse a primeira parte da Crônicas de Gaia. Só que aí, como eu já tinha fechado o contrato e tudo, eu tive essa ideia. Eu falei, olha, em vez de eu fazer, né, de eu lançar um livro dois, assim, 4 anos depois, poxa, vou pegar o livro um, eu não tenho mais nenhum. Meu contrato era de 1 ano, já tinha, né, passado 4 anos. Vou pegar o livro um, vou revisar. Mas essa revisão é uma questão, assim, não de alterar qualquer sentido. É a mesma história que vocês leem no Crônicas de Gaia, como tudo começou completo, Uhum. vai ser lida aqui, é igual, tá? Mas uma revisão que eu quero dizer é que sempre escapa, né? Um errinho de digitação, umas palavras repetidas, é mais assim, gramaticalmente, aquela revisão depois de 4 anos. Deixar, de repente, alguns diálogos um pouco mais amadurecidos, porque já passaram-se 4 anos, você já está escrevendo melhor, porque você não parou de escrever, né? Então, é aquela repaginada, eu acho que esse é o melhor termo, né? E então eu falei, vou fazer o seguinte, do mesmo jeito que o Dan Brown fala, né, que o bom escritor tem que ter pelo menos uma trilogia no seu currículo, eu já tinha escutado falar, não me lembro qual foi o autor que falou, pelo menos se você não é uma escritora de livrão, e livrão a gente considera acima de 300 páginas, né? Então, se você não é uma escritora de livrão, um escritor de livrão, pelo menos um livrão você tem que ter. Eu falei, bom, eu já tenho 2 trilogias. Quer dizer, eu tinha uma na época, que era a de Vampiros Astrais, né? Entre a Luz e a Escuridão. Pô, eu vou fazer isso, então eu vou ter um livrão. Aí eu peguei todo o texto da parte um, que são 10 capítulos, né? Uhum. E eu já tinha o livro 2 pronto, porque nesse meio tempo, mesmo com o mercado assim, e eu fazendo todo aquele reconhecimento do mercado na parte digital, eu não parei, eu continuei escrevendo dois. Então ele estava pronto, engavetado, esperando para ir para uma revisão, né? Quando você não vai lançar, eu gosto muito de fazer isso, né? No começo eu gostava muito de fazer isso, agora não, é um atrás do outro. Mas quando você sabe que você não vai lançar tão próximo, escreve e guarda, porque daí depois, quando você for lançar, você já pega, já faz uma revisão geralzona, já manda para revisão, você também já lê de novo e dá aquela repaginada. Então eu falei, quer saber? Eu vou pegar os dois, vou repaginar o primeiro, vou mandar o outro para revisão e vou lançar o meu primeiro e único livrão. Ele tem, se eu não me engano, 300, no livro físico, acho que deu 365, quase 400 páginas. Então essa daí foi a história, né, do Crônicas de Gaia, Os Legendários inicialmente, que depois acabou virando o meu primeiro livro, né? O primeiro livro que eu lancei, livro e e-book. Lancei os dois, Uhum. né? As duas versões juntas na Amazon. Eu estreiei em 2000 e... Acho que foi final de 2018 ou começo de 2019. E foi um baita começo, Nath. Porque, assim, o primeiro mês, mesmo com toda a campanha, né, de marketing que eu estava fazendo, aquela coisa toda, foi zeradão, porque eu tô chegando no lugar, né? Ninguém me conhece, mesmo eu fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de marketing, eu já tava no início dos cursos ainda. Foi zeradão, aí deu aquele frio na barriga, assim, sabe? Cara, quando passou no segundo mês, foram mais de 3.000 leituras, assim, ó, de uma vez. Bum! Eu tomei um susto. Isso no Kindle Unlimited, tá? Se eu tivesse vendido 3.000 e-books unitários, nós estávamos tendo essa conversa lá de algum lugar na Europa, lógico, né? Não tenha dúvida. Então, isso no Kindle. E aí ele foi assim, era 1.000, durante quase um ano, era 1.000 leituras de 1.500 todo mês. Foi meu livro, até hoje o meu livro mais lido, ainda é lido. Mas ele, né, esse daqui eu não tenho mais como saber, porque ele ainda está à venda pela editora, você fecha o contrato, mas eles podem continuar vendendo. Mas Uhum. esse que você leu já inteirão, que está à venda por mim, pela Amazon, que é onde eu tenho controle, Uhum. volta e meia ele está sendo lido, né? Não tem mais essas leituras, que já se passaram, foi 2019, né? Então já se passaram alguns anos, então lógico que ele não tem mais 1.000 e poucas por mês, mas ele tem umas leituras consideráveis, tem gente que compra o e-book,
né? Ele não morreu, porque é uma história muito complexa, né? Como você bem falou. E eu adorei o começo lá dos planetas. Depois, depois pode perguntar que eu explico melhor sobre isso. Então, Ok. essa foi a história dele. Inclusive, você mesmo tinha falado para mim, né? Hum. Se alguém quiser cópia deste primeiro livro, que fique muito claro. Aqui só tem os 10 primeiros capítulos, tá? Então, se Uhum. alguém quiser autografado, eu ainda tenho algumas cópias aqui em casa, é só me chamar no direct. Mas lembre que é apenas a primeira parte, tá? Do Crônicas de Gaia, que está sendo vendido na Amazon. Então, se alguém quiser, de repente, para conhecer a diagramação ou para ver se gosta da história, né? E quiser uma cópia também autografada, me chame no direct. Mas lembre que é apenas os 10 primeiros capítulos, tá bom? A história não está diferente, tá igual a que você leu, a que todo mundo está lendo lá no outro, dos 10 Uhum. primeiros. Só o texto, com certeza, está um pouco mais amadurecido, né? Que aí eu fiz aquela Uhum. repaginada para lançar em 2019. Mas é legal. Eu ia justamente só fazer essa linha de raciocínio, né, para quem quiser conhecer a sua escrita ou conhecer o início dessa história para ver se realmente se identifica, né? Então é bacana saber que tem essa possibilidade, Bom, né, de conhecer por meio do Crônicas de Gaia, então os legendários. E aí sim, entrando aí nos livros da Daniela Castro, vai conhecer que ela oferece ainda um portfólio de histórias para que você possa aí, né, mergulhar nas escritas. Tivemos alguns comentários, né? A Romilda se posicionou dizendo que ela conhece essa editora e sabe o que você está falando, né? E ela disse que ela também está fazendo uma revisão de um livro dela de 2019 para que ela possa aí, então, apresentar essa segunda edição. Né? acho Esse novo olhar em cima do texto, é que nem você disse, é um amadurecimento fácil. enquanto escrita, né? Então, é legal. Então, muito bom saber que você tem esse livro, para quem quiser, né? E que pode encontrar, então, no seu site, ou direto com você, né? No site, no www Esse Daniela daqui, Castro. esse daqui especificamente, ele não está no site, me chama no direct. Por Ah, quê? tá. Porque a Giostra ainda está vendendo ele, então eu quero evitar. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo, mas o contrato encerrou, já tem 2015, gente, foi isso. Uhum. Então tem muito tempo. Mas achei melhor não deixar ele anunciado no site. Então, assim, quando Entendi. alguém pergunta e tal, a gente está fazendo a live, me chama no direct, a encomenda direto comigo. O meu arroba é Daniela Castro Autora, facinho. Ou pode também me mandar preencher uma ficha lá no meu site mesmo, que eu deixo de cadastro. Pode falar comigo Uhum. lá, que dá para deixar a mensagem, olha, eu estava interessada nesse, tá? Que aí eu mando cópia autografada, tudo. Fica mais fácil, mas ele não está anunciado no site. Ele está anunciado na Amazon. Mas se a Uhum. pessoa for comprar lá, vai comprar direto com a editora, já não tem vínculo nenhum, não posso autografar nem nada. Então, se quiser a cópia autografada, aí me chama no direct. Maravilha. Desirê está dizendo parabéns para a Dani pelo livro maravilhoso. Ela disse que está lendo o seu livro, hein? Depois, Ai, depois vamos ver as Desirê. percepções. Super leitora, né? E ela põe, olha, todo mundo tem que seguir o exemplo da Desirê. Tá? Ela lê o livro, vai lá na Amazon e avalia. Ela põe a estrelinha e avalia, ela escreve a avaliação. Olha, amor eterno, Desirê, por você. Como autora, é a melhor coisa que você pode fazer por mim. Além de ler todos os livros, lógico. Ó, beijo. Então tá, vamos falar então desta obra que a gente fez uma apresentação, enfim, apagou, depois eu mostro. Nós comentamos, eu comentei na apresentação que você escreve o texto em primeira pessoa. Foi sua primeira escrita em primeira pessoa? E por que você trouxe o olhar do arcanjo Eiléu para esta obra? Não foi a primeira, eu não costumo escrever muito em primeira pessoa, né? O próximo livro que eu vou lançar, que é um romance histórico, eu tô fazendo isso depois de um tempão, mas esse daqui não foi o primeiro. O primeiro foi a trilogia. Não, na verdade, o primeiro foi o meu primeiro livro, que é No Espelho do Passado.
à venda ainda pela editora. Esse eu não tenho mais aqui, porque já faz tempão, foi 2012, tá? Então, se quem quiser, acessa a Editora do Conhecimento, no Espelho do Passado, Terapias de Vidas Passadas, porque é uma experiência realmente minha com essa prática espiritualista. Então, ali eu estou escrevendo em primeira. Então, assim, eu já comecei escrevendo em primeira, embora não seja a minha preferência. Depois, veio a trilogia também espiritualista, que foi uma psicografia de vampiros astrais. Sim, eu estou falando em primeira pessoa, mas na verdade está dando voz ao personagem, né? O espírito que narrou o livro. Uhum. E aí veio Crônicas de Gaia. Então ele foi o terceiro. Depois Sim. disso, eu parei de escrever assim diretão em primeira. Aliás, tu vai mostrando aí. Gente, desculpa que eu não tô com o livro físico aqui, porque a gente teve. Eu falo, né? Ninguém acredita. Assim que a Natasha fez a apresentação da live, uma autora já entrou em contato, uma leitora, autora, ela é leitora e autora, entrou em contato e, eu quero esse livro, só tinha uma cópia desse livro físico aqui. Foi para ela, eu vou encomendar mais. Fiquem, quem quiser depois me chama no direct, que eu vou encomendar mais, aí já deixo umas cópias aqui na Amazon. Mas ela levou agora, então por isso que eu tô sem o físico. Aí você vai mostrando ele aí, Vou porque mostrar. a capa tá colorida, né? No meu Kindle ele fica preto e branco, então ela fica mais bonita. E aí a Certo. segunda pergunta foi sobre o Rei Léo, né? Exato. Antes de você responder, só deixa eu fazer aqui um parênteses para quem não viu a apresentação e análise. Nesta obra, Daniela Castro faz então uma narrativa sobre o surgimento de um novo planeta, né? Onde tem ali a participação especial dos arcanjos, né? E 7 arcanjos que estão ali responsável por então dar início, né, a esse novo planeta, com a ajuda de outros colaboradores e tudo mais. E aí, dentro dos 7 arcanjos, nós temos um arcanjo muito conhecido e ao mesmo tempo amado e odiado. E você, na verdade, traz o olhar dele, né? Por quê? Bom, primeiro que tudo, né? Essa história toda, né? O Crônicas de Gaia todo, ele surgiu depois de eu ler ler não, né? Porque se eu falar para vocês, quem já ouviu falar desse livro que eu vou falar, né? Agora que eu vou citar agora, sabe que é impossível você dizer eu li. Porque você passa a vida lendo ele, né? Como se ele não dá para você ler só uma vez. Você até consegue, são 2.000 páginas, só que o problema dele é que ele acaba virando um livro consulta para quem curte o assunto. A gente está falando do livro de Urântia, tá? Que é um livro que foi mais ou menos, acho, a década de. Psicografado a gente vai usar, porque não tem outro termo, mas não é uma psicografia convencional, é algo do tipo, como se o autor tivesse recebido a própria materialização do espírito contando sobre isso, mas também não é isso, é uma coisa que nem eles conseguem dominar. Uma inspiração, uma incorporação, é uma coisa assim toda, né, misturado um pouquinho de cada uma dessas denominações. E ele conta a história do universo. Então, assim, olha, são 2.000 páginas e o livro de Urântia corresponde, o livro Crônicas de Gaia corresponde a um parágrafo de um capítulo desse livro, gente. São quase 400 para tentar explicar esse surgimento assim da Terra. Então, ele veio dessa ideia e eu quis que ele também ficasse diferenciado, porque na maior parte das vezes a gente vê a história da criação da Terra com um cunho espiritual assim muito dogmático, religioso mesmo, né? Uhum. Falando de seres e a gente separa, né? O bem e o mal, essa bendita dualidade que nunca existiu. Não existe isso. Nós temos os dois dentro de nós, né? É que no decorrer da vida, determinadas pessoas ascendem mais para um lado, para o lado das sombras, outras se encaminham da luz, outras ficam no meio termo, outras não têm conhecimento. Então, é aquilo que ela pode dar no momento, não tem certo nem errado, é que ela realmente não conhece, não sabe, né? Então, tem várias vertentes. Certo e errado é uma coisa muito simplista para tudo isso aqui, né? E o lance do anjo e do demônio também é a mesma coisa, né? O bem e o mal de novo. Eu falei, não. Quero falar de criaturas evoluídas, né? Criaturas que começaram também como a gente, chegaram numa angelitude. Quem sabe esse não seria o caminho,
né? E mesmo assim não estariam sujeitos à perfeição para o resto da vida. Qualquer coisa, qualquer desvio um pouco mais complexo poderia derrubar eles de onde está e começa tudo outra vez. Eu queria uma coisa assim que fosse mais próxima do que eu estava lendo, né? Uhum. E colocar a voz no Rei Léo foi porque tem muita controvérsia em torno dele, né? Várias linhas vão dizer que Lúcifer é um arcanjo caído, outros vão dizer que é um filho do Criador que não concorda com o sistema e resolveu desafiar. Outros falam que Satã é a mesma coisa que demônio e outros dizem que não é. Então aí eu resolvi colocar na voz dele, mas ele sendo um, né, Uhum. desses narradores, mais para chamar a atenção também do leitor, e ele sendo um desses arcanjos mais propícios à queda, né? Tipo, ele é desafiador, ele não tem papas na língua, ele é diferente, né, dos outros, que realmente vai acabar também batendo um pouco de frente com o verdadeiro, muito entre aspas, anjo caído. Então, eu peguei várias vertentes e fui construindo o personagem e achei que ficaria, além de interessante, menos dogmático, para abrir mais a mente, né? Esse negócio de anjos Uhum. e demônios, mocinhos e bandidos, tal. Então, se ele contasse, e se não fosse nada disso? Né? E se, na verdade, fosse uma interpretação, porque a gente tem muito isso na nossa mitologia, na religião, onde a fumaça há fogo, mas a gente tem que lembrar que quem escreveu foram os homens, então é passível de muitos erros, de muitos interesses, de muitas interpretações erradas, ou ao seu bel prazer. Né? Então eu queria dar voz a esse personagem assim super polêmico, mas não como sempre, né? Já sendo logo de cara o grande vilão. Acho que foi por isso que eu acabei colocando a narração nele ali. E outra, né? É muito estranho que aquele que traz a luz, que é seria a grande missão dele pelos desígnios de cada arcanjo, fosse assim esse vilão, né? Então eu falei, meu, ele tem muito paradoxo, tem muita controvérsia. Eu acho que ia ficar legal se ele narrasse. Foi mais ou menos assim por causa disso. Legal. Então é complicado a gente chegar a uma conclusão do que é realista, real e o que é ficção dentro da sua obra. Porque por mais que você tenha feito as suas pesquisas, o que garante que não tenham pitadinhas de ficção? Tem, Porque é um assunto, na verdade, que é muito amplo e a tem. gente ninguém sabe a real, a verdade, né? Cada um tem o seu olhar, né? E assim, você pode dizer que em termos de desmistificar, né, as grandes questões universais, né, quem sou eu, para onde vou, o que estou fazendo aqui, se realmente há outra vida, se só estamos sós no universo, todas essas coisas, vai ser muito difícil qualquer ser humano encarnado ter 100% Uhum, de conhecimento, porque o cérebro físico simplesmente não foi feito para isso, tá? O que está encerrado neste corpo, sim. O nosso espírito, sim. Mas enquanto encarnados, enquanto dentro deste casulo, não aguenta, você enlouquece. Eu vou dar um exemplo. Você é fã, ou já foi, ou se não é, pelo menos, com certeza, aliás, todo mundo já deve ter ouvido falar do Indiana Jones. Se eu não me engano, um dos últimos filmes, não esse último que foi uma palhaçada, foi péssimo, mas um dos últimos, assim, antes de colocar o ponto final, que foi praticamente agora um tempo atrás, acho que era a Caveira de Cristal, se eu não me engano, ele tem uma cena aonde abre a caixa de Pandora, se não me engano é isso. E assim, é, todo mundo que abria e olhava diretamente, porque a caixa de Pandora é um mito, né? Já uhum. sabe que ali estariam encerradas todas as grandes verdades universais, tudo aquilo que a gente não tinha capacidade, não tem, não vai ter encarnado de saber. Então, dizem que quando abria e a pessoa olhava diretamente, enlouquecia, né? E aí, o que o Indiana Jones falava? Não olhe diretamente, feche os olhos. E aí, todo mundo que estava em volta ficava louco, era derretido, virava.
sopa de carne e osso. Não sei se tu lembra dessa cena. Se alguém lembrar ou não lembrar, Sim, com sim, certeza sim. vai achar. Então é mais ou menos isso que acontece se a gente tentasse entender ao pé da letra. Ah, então a gente vai ficar encarcerado, vivendo com, né, na Matrix? Não, a gente pode e deve sempre procurar as meias verdades, que é o que a gente vai ter a capacidade de entender e de processar. Sempre vão ser meias verdades. É mais ou menos isso, não 100% isso. Por isso que não se deve engessar o pensamento, Uhum. entendeu? Nada que você vai ler enquanto vivo vai te dar essa certeza absoluta, mas algumas coisas vão falar mais alto ao seu coração, à sua mente, ao seu modo de pensar. E tudo isso vai ter um pequeno momento. Depois, mais para frente, você vai conhecendo mais coisas, você vai mudando de novo. Você vai. É como escrever. A minha escrita de 2012 não é a mesma de quando eu comecei de agora. Mas é a minha escrita, o meu estilo está lá, o meu conhecimento está aumentando, a minha forma de escrever está ficando mais atualizada, mas o meu Uhum. estilo continua ali. Então, assim, para estudar e para conhecer esses assuntos, sempre tem que ter isso em mente. Você sempre vai dar de encontro com meias verdades e nunca vai ser o resultado final. Não engessa. Não engessa, não fecha a mente, né? E deixa Uhum. que o que você estiver aprendendo te fale o coração. Então, quando eu escrevi este livro, eu estava num momento estudando um outro, que é um livro muito difícil de ler, a maioria das pessoas abandona, ou vai lendo durante a vida inteira, porque ele não é um livro de ficção, né? O livro de Orante é como se fosse uma grande reunião de vários fatos, e o que eu fiz foi pegar a ficção, então aí te dou essa resposta. O que é passível de estar acontecendo na realidade nesta história do Crônicas de Gaia e o que não é? Toda a estrutura, toda a estrutura da história é ficção, mas as informações de cada acontecimento e de cada personagem estão baseadas em estudos científicos e espiritualistas. Deu para entender ou ficou meio confuso Deu assim? para entender, sim. Deu para entender. Eu ia só. Aqui tem alguns comentários. A Desirê está falando isso mesmo em relação à, à questão também do filme do Indiana Jones. Ela dizia, eu lembro, é isso mesmo que você está dizendo, que é muita informação Muita para que a gente informação. possa entender, né? Que ela reforça assim, são várias vidas vividas ao mesmo tempo, né? Que tem que ter uma mente aberta, na verdade. Muitas vezes a gente não tem. Né? Então, o fato, muitas vezes, da gente estar mudando a nossa linha de pensar, uma hora eu sou a favor, uma hora eu já começo a pensar, e na outra eu já sou de um outro lado, às vezes, é porque a gente vai se abrindo para essas informações e vendo que nem tudo é verde, que existe o rosa, existe o amarelo, existe o azul, existem as outras cores que complementam aí, né, o nosso universo. E ela Exatamente. né? E ela diz assim, a Desirê, tem que ter a mente aberta e dizem que quem lê o livro muda muito o seu universo, a sua forma de pensar, O né? tempo Ela está todo. por dentro. Constantemente, amadurecendo, né? O que ela É, colocou ali. Constantemente. E assim, isso vai servir tanto para um livro assim científico, quanto um romance, como uma ficção. Tudo é conhecimento. Aí o que acontece? uhum, Aquilo fez sentido para você, né? Você guarda. O que não fez, você descarta. Mas sempre entendi. pensando que mais para frente você pode mudar de opinião e deve, né? Penso, logo existo. Exatamente. Entrando nessa linha de raciocínio aí das suas pesquisas para essa obra, a obra nasceu antes das pesquisas ou porque você já estava lendo algo e aí foi surgindo a possibilidade de trazer ela num romance, né, numa ficção? Como que foi esse processo? E enquanto eu estava lendo, porque assim, é que nem eu te falei, o livro de Urântia não dá para você ler ele sozinho.
né? Se um dia você pegar, você vai ver. Você vai precisar várias vezes, você vai parar para fazer muitas pesquisas e tentar entender o que ele está falando, porque a linguagem é muito rebuscada, até porque foi feito na década de 30, 40, mais ou menos. E também porque ele não se preocupa em contar uma história do ponto de vista narrativo, ele só joga os fatos. Então, isso é Uhum. assim, aquilo é assado, isso aconteceu por isso, aquilo veio porque aquilo deu errado, porque aquilo aconteceu assim, e é jogado, as informações são todas jogadas, porque é realmente como se alguém tivesse, se você for pegar nele, você vai ver, como se alguém tivesse fazendo um ditado pro autor. E ele foi colocando, porque na verdade ele não era, né? E eu acho que não foi só uma pessoa, tá? Já tem um tempo que eu não pego nele, até tem que pegar de novo. São vários autores, porque são 2.000 páginas, eles foram colaborando e tem até uma associação, que é a Associação de Urântia e tal. Então já é um livro que eu, quando estava lendo, ou pelo menos fazendo assim uma primeira abordagem nele, eu ainda não terminei, tá? Tem horas que você fala, não, preciso de um tempo para processar, porque é muita coisa. E foi justamente aí que veio o Crônicas de Gaia, porque conforme eu ia lendo, ia fazendo as pesquisas, ia clareando um pouco para mim, né, essa parte, porque acho que a maioria que se interessa por esses assuntos, quando fala, poxa, e aí, como é que tudo isso aqui começou? Por quê? Né? Uhum. Nem vou falar da criação do universo, mas da Terra, porque a gente está aqui, Sim. neste momento, estamos aqui encarnados, né? Então, quando eu estava lendo essa parte, aí eu falava, nossa, não estou entendendo nada do que ele está falando. Só consegui entender quando eu fazia as pesquisas. Aí eu pensei, pô, é uma história tão interessante. Eu acho que isso é escrever um livro ficcional, né? E tentar contar essa história. Então foi assim que ele saiu. Aí eu fui anotando as partes mais interessantes, principalmente as descrições desses personagens, todos os personagens, todos, sem exceção, mesmo que sejam personagens ficcionais, os Uhum. nomes, é tudo inventado, tirando o nome dos arcanjos. Os nomes dos arcanjos realmente saem em hebraico que eu usei, eu acho que eu usei a forma hebraica de falar. Micael, Reiléu, Gabriel. Refael, né, Gavriel, Uhum. né? Então, os únicos realmente que existe. O resto, todos esses personagens, os nomes foram inventados mesmo, tá? Mas todos eles, sem exceção, são baseados em personagens que aparecem lá neste livro ou nas pesquisas, né? Porque aí você vai fazendo, também vai abrindo, vai entrando mais personagens, mais histórias. E tirando isso, tirando essa parte, a narrativa estrutural, né? Eu falei, eu preciso criar uma narrativa, porque o que acontece? Tem um conflito. Eu sei que tem conflito em tudo da nossa vida, né? Desde sempre. Lógico que tem. Passamos por 5 extinções em massa, embora só 2 sejam conhecidas, né? Por 2 guerras mundiais, sei lá eu quantas pandemias, quantas. Tem conflito. Mas o problema é que são conflitos muito amplos, não dá para você falar disso tudo. Então, eu falei, preciso criar Uhum. uma trama central e encaixar essa história que eu acabei de ler neste parágrafo. Era um parágrafo. Né, junto com a narrativa para tentar passar para o pessoal o que eu descobri que eu achei muito interessante neste momento. Né? Então, neste momento, que compreende 2015 até mais ou menos 2017, 2018, eu estava estudando essa parte, tá? Uhum. Entendi. Dali por E, diante, eu já tenho uma ideia um pouco mais além disso aí que eu escrevi. Então, se eu fosse escrever algo parecido, eu já mudaria algumas coisas, entendeu? mas que já está aqui no librão, ou não? Já está no livrão, porque lembra que eu te falei, eu lancei em 2015, né? E Uhum. eu fiquei escrevendo ele entre 2017 e 2018. Então, mesmo a segunda parte, é, mas na verdade até posso dizer mais ou menos assim, é mais referente aos arcanjos. Não aos outros personagens, mas aos arcanjos. Chegaram umas informações assim mais novas, de outras coisas que eu estava estudando, que talvez hoje, se eu fosse escrever, eu mudaria algumas coisinhas relacionadas a eles, tá? Mas
o centralzão, o geralzão, né, da criação, aquela parte toda de manipulação de engenharia genética sideral, essa parte toda aí tá valendo. Eu Dos achei o máximo. reptilianos, dos gregos, tá tudo valendo. Tá tudo dentro ainda de um contexto que não foi substituído ou nem foi atualizado por nada. Provavelmente é mais ou menos isso, sim, que acontece, mais ou menos. E é muito legal a sua história, né, a sua narrativa, porque a gente vai, na verdade, entrando nela por diversas perspectivas, né? E eu confesso que em alguns momentos foram momentos que foram muito marcantes, principalmente quando chegou a hora do governador de Xambala ajudar a Gaia. Naquele momento em que ele está se preparando, que ele ficou 1000 anos, né? Isso é verdade. Para poder concentrar toda a energia dele no corpo que seria terrestre, né? Naquele processo, e aquele distanciamento da esposa. Né? Aquela parte ali para mim foi muito bacana. Eu falei, caraca, olha que legal. Enquanto a questão de tempo que você trabalha em alguns de seus livros, a relação do tempo e espaço, enquanto para Gaia era necessário 1000 anos, né, para que acontecesse diversas coisas lá e que ele pudesse vir no momento certo, né? Em outros lados da história, aquilo passou muito rápido, né? Então, a gente fica pensando mil coisas quando a gente está lendo as suas obras e essa em especial também, né? Mas voltando aqui do início, então, para a gente ir contando um pouquinho dessa narrativa, né? Essa questão da reunião e que o arcanjo Eiléu propõe aos demais arcanjos, né? Esta ferramenta poderosa, essa pitadinha a mais ali, né? De maldade, para que a evolução pudesse ser mais rápida. Isso é verdade? Assim, esse é um dos assuntos mais complexos, né, espiritualistas, Uhum, porque essa ferramenta, eu coloquei ferramenta porque não existe um nome para isso que aconteceu, que foi testado, né? Quando tem essa criação, né, de um novo mundo, na maior parte das vezes ele segue uhum, primitivo, provas, expiações, regeneração e mundos perfeitos, né? Dependendo do que está acontecendo e dos seres que são convocados, dos espíritos, né, que são convocados para virem ajudar, uhum, aí há uma reunião, né, entre esses construtores de raças, vamos chamar assim. E a reunião é uma coisa muito simples. Eu estou falando porque vai ficar mais fácil usar termos simplórios para nós, né? Mas não é que eles uhum, vão se reunir numa sala, não é nada disso. Mas vamos colocar assim que há um acordo entre eles, tá? E dependendo do que se quer e do qual o objetivo da criação deste novo planeta, do novo sistema, porque é uma coisa só, né? Não é só uhum. chegar e falar assim, vai um novo planeta. Não, esse novo planeta tem que estar inserido no sistema, um novo sistema solar, né? Então, quem são esses que vão vir ajudar a colonizar? Quem são as raças que a gente vai criar aqui? Como vai acontecer e tal? Tem isso. Só que, ao mesmo tempo, também está sujeito a intervenções de fora. O problema é que isso vai bater com uma crença muito forte. Se a pessoa não está pronta para escutar, vai soar uma coisa muito fria, Uhum. tá? Mas imagina que não há como você simplesmente ter uma força maior que vai mandar em tudo isso. Tipo, olha, este planeta está nascendo, eu vou proteger tudo e nada de ruim, nada de mal vai acontecer. Sabe aquela coisa assim? O divino protege, né? Ele provê,
ele está conosco, ele está no leme. Não é bem assim. Então a gente tem. Ah, e aí, Maguidão! Um beijão pra tu. Então, a gente tem, assim, uma verdadeira miscelânea aí fora, sujeito a tudo. Ah, mas então como que isso acontece? Tudo acontece por sintonia. Tudo acontece por sintonia, por vibração energética e afinidade. Por isso que falam, orar e vigiar, e seu pensamento, porque tudo tá aqui. Você cocria todos os seus estados, todos os estados mentais, inclusive até mesmo doenças, está tudo aqui, está tudo aqui. Por isso que a gente precisa aprender a controlar. Então, às vezes também tem algumas raças que estão vindo de outros planetas que já evoluíram, mas essas raças, elas não conseguem se igualar à energia do planeta. Porque o que acontece? Depois de um tempo, o planeta é considerado um ser vivo. Então, ele também evolui. Se ele chega numa evolução, ele mesmo, enquanto ser vivo, numa etapa da evolução onde ele fala chega, todos os outros seres têm que vibrar com ele. Porque senão acontece o tal do exílio. Já devem ter ouvido falar, veio o pessoal exilado de Capela, agora está rolando bastante, os exilados da Terra também estão saindo. Verdade, estão indo para um outro planeta chamado Quino. Então, essa ferramenta, ela acaba sendo usada como forma de ajudar essas outras raças. Porque o que acontece com aquele planeta de onde elas vieram? Ele já evoluiu. Eles vão ficar parados, voando nas nuvenzinhas e sem fazer porcaria nenhuma da vida deles, só usufruindo da perfeição. Não. Outros trabalhos, Outras missões. objetivos, outras histórias, tá? Mas e esse povo que foi expulso? Vai acontecer o quê? Vai ficar tudo largado no meio do. Né, ó, não serve você que se dane e morra pra lá? Não, precisa de uma nova casa. Essa casa, ela vai ser perfeita, vai ser linda, maravilhosa, vai para receber um monte de gente que só quer guerrear, que só quer dominar, que, entendeu? Que tá com aquele nível de pensamento ainda muito arcaico e primitivo. Não, ele precisa ser um planeta que se afinize em energia, porque o próprio planeta, quando sentir a aproximação, vai fazer o quê? Aqui não, entendeu? E aí eles vão sair. Então, essa ferramenta Olha, estou tentando resumir da melhor forma possível, que é muito bom. Mas é mais ou menos isso. Então, de um ponto de vista, de uma certa forma, sim, isto é verdade. Mas é tão injusto. É muito injusto isso. Como assim? Se alguém tivesse falado isso pra mim, eu não teria nem vindo. Era uma coisa que eu falava direto. Quem foi o imbecil que me convenceu a sair lá do meu cantinho, entendeu? E vir pra cá nesta confusão. E assim, por mais que você tenha seres evoluídos, cuidando, né, da gente de uma certa forma, eles não podem interferir. Sim. Então, se a gente afiniza, eles até se afastam e deixam a gente caminhar até a gente tentar ver que aquilo ali não foi um bom caminho. Então, se você muda, eles se aproximam de novo. Mas tudo tem um limite. Qual é o limite? Em 2012 tem o tal do portal e fechou tudo, tá? Fechou geral. Vai ser o fim do mundo, vai morrer todo mundo. Lembra disso? Uhum. Era esse fim do mundo físico. Até porque destruição de um planeta praticamente significa destruição de um sistema solar inteiro. Você vai tirar uma engrenagem, você vai tirar uma mola, né, de um sistema inteiro. O que vai acontecer? A bicicleta está lá rodando, tu tira a correia, o que acontece? Ela perde o controle, ela. Solta tudo. A mesma coisa vai acontecer com o planeta. Então, nunca foi fim do mundo. Mas que fim é esse? Os maias avisaram, todo mundo avisou. O fim é em relação a isso aí. O planeta acabou em relação a provas e expiações, já está entrando em regeneração, ele já está com o pé lá desde a década de 60. Diz que vai finalizar para ser 100% regeneração a partir de 2070 para cima. Então, o que significa isso? Em provas e expiações
ferramenta ruim do mal, coisas boas. Em regeneração, ainda existe esse mal, mas o bem supera. O bem não, a luz, digamos assim. Uhum. Tá? Mas enquanto isso, o planeta já não está suportando mais pessoas que estão em provas e expiações 100%, espíritos, né, no caso. Uhum. Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? E aí você já também já começa a ter a transição dos exilados da Terra. Foi assim com a Capela, vai ser assim com o Terra, né? Ai, é 100% desse jeito? Não, não sei se é 100% desse jeito, mas é um caminho, é um pensamento, né? E assim mesmo, mesmo quando eles estão aqui provendo, e você já, a gente se aproximou, né? Fechou, aí o que ele acontece? Fechou o portal em 2012, acabou. Aqui acabou a casa da mãe Joana. O que significa que não é mais aceita intervenção de fora. Ai, diminui pra caramba os negócios de abdução, caso de abdução, de avistamento e não sei o quê. Por quê? Porque já não. Antes estava tudo aberto, e aí você pode vir aqui fazer a casa da mãe Joana, fazer milhões de experiências, genéticas principalmente, né? Criar seres híbridos, tentar salvar o seu planeta lá que está morrendo, mas eu preciso dessa experiência genética aqui e tal. E foi isso que terminou em 2012, tá? Mas eles não conseguem chegar e fazer como a maior parte do povo acredita. Ai, meu Deus, tá aqui, ele vai ver, ele vai arrumar tudo e vai tudo super terminar bem. Então, no final, tudo vai dar certo. Não é assim. O universo tem vida própria e ele obedece à lei de sintonia e vibração. É como entrar um pagodeiro num show de rock. Dá para ele ficar lá? Ou um show de rock num show de axé. Dá para ele ficar lá? Não dá. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, essa ferramenta isso é muito injusto, isso aqui não. É uma forma de você poder aprender aquilo que você não conseguiu lá, né? Que o espírito não conseguiu lá do seu planeta natal e tal. Já evoluiu, não dá mais tempo. Por isso que fala, acabou o tempo, acabou a hora, não dá mais. É isso que eles estão falando, entendeu? Uhum. Ah, haverá separação do joio e do trigo. Ah, pessoas boas de pessoas ruins? Não. Espíritos que ainda permanecem em provas e expiações estão precisando viver num outro planeta que ainda esteja em provas para poder. Então, assim, não é uma coisa de bonzinho, coitadinho, malzinho, não é nada disso. É afinidade. E cada um dá o que tem. Entendeu? Seu espírito conseguiu só aprender até ali. Infelizmente, tá, ele tem um tempo mais devagar, ele precisa de uma outra experiência, então precisa de uma outra morada. É pura e simplesmente isso. O que faz a religião? Bota emoção em tudo. Aí fica complicado, porque isso tudo é mais uma questão assim de ciência mesmo, de experiências, né? Do que, olha, você é mal e vai sofrer porque você teve más ações, você é bom, você merece o paraíso, ficar lá, não sei o quê. Então, essa ferramenta ela tem mais a ver com isso, tá? Mas o nome específico, ai, o nome é complicado. Por mais que eu tenha pesquisado, aí eu falei, meu, eu preciso de alguma coisa que dê a entender, né? Isso que eu estudei, mas eu preciso nomear, porque vai ficar horrível, né? No livro, essas pessoas não iam entender, Uhum. tá? Mas lembra, tudo que a gente está conversando são meias verdades. Lembra sempre disso. Certo, certo. É, dentro dos núcleos que você nos apresenta, né, tem os arcanjos, tem a potestade dos dracos, né? Tem as duas raças que aparecem durante toda a narrativa, os reptilianos e os greys. Teve algum núcleo que foi mais difícil para você desenvolver essa? Porque são histórias paralelas, mas que elas vão se encontrando, né? Você meio que vai casando elas. Teve então algum núcleo que foi mais difícil ou às vezes mais divertido? Porque eu tenho o meu núcleo divertido preferido, né? São os reptilianos. Eu dei muita risada com ele. O núcleo divertido. O meu núcleo divertido, gente, não foi por querer, mas acabou sendo, né? Porque eu queria suavizar, né, um pouco o lance dos greys e dos reptilianos. Então,
Tem umas conversas entre eles que, por mais que seja muito sério, né? Acabou ficando uma coisa assim, levemente divertida, porque era o único lugar onde eu ia conseguir dar uma leveza, né? E deixar também eles assim, um pouco caricatos, só um pouco, para que a gente pudesse entender o quão infantil a nossa humanidade ainda está, infelizmente, né? Sim. Então, esse foi assim, um núcleo divertido, mas não no sentido de comédia, mas de falar, meu, pelo amor de Deus, são duas raças irmãs, né? Brigar, ó, spoiler. Não, Né? e, assim, a primeira geração deles, né, que foi a que eu mais gostei, a primeira geração. Fiquei triste no momento, né, chateada no momento, para que viesse a segunda geração, aquele processo, né, não vou dizer, eu falei mais ou menos lá na apresentação e análise, mas enfim, porque a segunda geração de ambas as partes já vieram mais focada na necessidade que eles tinham naquele momento, Sim, né? Eles sim, estavam só, na verdade, com duas naves, né? Cada raça, né? A sim. nave comando e a nave colônia. Então, eles estavam meio que desesperados, né? E é onde você diz que estava aberto ali para que eles pudessem fazer as experiências e tudo mais. Então, também teve uma cena, da mesma forma que eu, assim, fiquei muito emocionada com a vinda do governante para, né, de Shambhala para ajudar Gaia, assim como eu me diverti também muito com essa raça, né, dos reptilianos na primeira geração deles, teve também passagens onde você descreve, na verdade, o procedimento que está sendo feito nesse planeta, né? Ali eu achei também que foi difícil pôr no papel. Foi. Foi difícil essa parte, foi difícil falar dos vilões, né? Entre aspas, da humanidade. Eu tinha que tocar nesse ponto, não, e fiquei com muito medo deles ficarem assim, estigmatizados. Eu queria dar uma voz que fosse menos dogmática, porque o que eles faziam, eles acreditavam. Então, quando você acredita numa coisa, aquilo é verdade para você. É Uhum. simples assim, né? Eu queria tirar aquele tom de emoção, então foi muito difícil. E eu acho que se eu escrevesse hoje, eu mudaria os nomes. É que eu queria que houvesse uma identificação, e é por isso que eu mantive esses nomes. Depois eu olhei e falei, meu, esses nomes ficaram muito caricatos, né? Você diz Eu dos aproximei demais. quatro generais. Eu achei que Ficou. ficou bacana, porque assim a gente meio que, né? Mas eu achei que ficou bacana. Ah, Você eu pensa fiquei com medo de em. ficar meio assim, porque eu falei, depois eu lia, porque assim, toda vez que a gente escolhe um nome, né, e principalmente nomes em ficção científica, eu passo um tempo aqui em casa sozinha falando eles em voz alta, porque eu preciso ter uma dicção assim que pelo menos se aproxime um pouco de uma realidade, né? Uhum. E sempre quando eu fazia, eu falava, não, mas isso tá tão estranho, gente, ficava assim, tá caricato demais, né? Mas, de acordo com todas as avaliações, nunca ninguém tocou nesse ponto, né? Só a única coisa que Uhum. falava é que conseguia identificar, porque quando eu pensava em colocar outros nomes, eu não conseguia me aproximar, e aí eu ficava com medo que não tivesse a identificação, porque eu queria que identificasse, Uhum. né? Foram outros Entendi. personagens, assim, que precisava ter essa liga. E da potestade dos Dracos também. Porque é outro perigo de cair na caricatura, naquele lance de, ele é demônio e ele é mal mesmo, né? Ele é diabo e ele é mal mesmo, é o mal em toda a sua essência. Isso não existe 100% isso, entende? Não tem como a pessoa ser só escura, porque ela realmente, o espírito, o personagem, não é porque ela realmente quer ser só escura, não dá. Parece história de mocinho bandido, da década de, sei lá, de 50, 60, que você via lá, né? Hum. O negócio de mocinho bandido, sabe? E dá pra sentir que ele merece tudo de mal, porque ele é uma péssima pessoa, péssima, só pensa no mal e tal. Então, assim, essas coisas eu queria tirar. E são personagens, né? Principalmente a parte demoníaca,
É personagem muito estigmatizado. Tudo, tudo tem um motivo. Nada é por acaso. Uhum. E eu queria fazer o povo assim pensar. Então, essa foi a parte difícil. E eu falei que tinha, fazendo uma correção rapidamente, eu falei que só os nomes dos arcanjos, né, que eram reais, a potestade do Draco, potestade dos Dracos, todos os nomes são reais também. É a parte que a Bíblia, né, e a religião denomina como os demônios, né, que habitam o inferno, e Tombal e tal. Uhum. E que, na verdade, não é isso, é outra coisa, né? Você já entendeu lá. Quem lê o livro vai entender. Eu quis dar essa conotação. No livro de Urântia, eles Uhum. também explicam um pouquinho sobre eles, né? Entendi. Mas o malvado mesmo, eu não achei que seria o líder da potestade, o general Gideon, né? Eu Sim. achei mesmo o malvado da história outro personagem que aparece na segunda geração em diante lá, né? O Baal, você tá É, falando? oi? Do, Não, da segunda geração. do Ah, o Sam. reptilianos, exato. Tá. Ali eu achei que, né, onde você diferencia para gente determinadas situações. A gente está falando meio em aberto para deixar o povo curioso, né? A ideia é Lógico, essa. demorou. A ideia é essa. Mas assim, falando da potestade de Draco, né? Esses outros 6 líderes, né? Vamos dizer assim, você deixou brecha para várias continuações. Você, Poderia continuar assim, poderia continuar a partir das histórias deles, desenvolver. Não, não é difícil, não, tá certo? mas você pensa em retomar eles ou não? Já passou essa fase, você agora está curtindo o outro enquanto escritora, né? Porque você está com um texto em andamento, você apresentou agora, ainda há pouco, na Bienal do ano passado, o seu livro de steampunk, Então, né? Então, Lord Archibald. Então, como é que está a Daniela Castro, escritora? Retomaria essa história ou ainda não seria o momento? olha, até poderia ser, porque que nem eu te falei, por nesses últimos 2 meses, assim, mais ou menos, eu estava assistindo uma palestra excelente, tá? Quem quiser já tivesse um certo nível de estudo espiritualista, super indico o canal do Jean Valjean. Só que, gente, não vai esperando uma pessoa, embora ele seja um velhinho muito fofo, que dá vontade de você apertar as bochechas dele. Ele é um cara que fala, é uma pessoa que fala diretamente, tá? Ele não tem essa coisa de passar a mão na cabeça, de ai meu Deus, calma, as pessoas vão se assustar. Perguntam, ele responde. É um cara que tem um conhecimento assim ímpar, né? E ele justamente estava fazendo, ou melhor, ele postou, né? Porque ele faz 350 milhões de palestras, ele tem o canal dele, ele vai também nos outros podcasts dessa linha, né? Uhum. De ocultismo, de espiritualidade, ele vai tudo, tá? Não precisa ser uma coisa só espiritualista, ele vai no ocultismo também, ele chamou, ele vai e faz a palestra do tema que a pessoa pede, né? Que o entrevistador pede. Uhum. E eu vi uma sobre arcanjos, que foi muito interessante. Eu falei, olha, até poderia tentar pensar numa coisa assim, uma continuação, ou pelo menos continuação, eu não diria, né, Nath? Porque agora já passou muito tempo. É que nem eu te falei, é um hiato muito grande para você colocar um terceiro livro. Mas eu poderia escrever um outro livro que fosse, de repente, um spin-off desse, né? E tratar de um assunto que já foi falado no Crônicas de Gaia, mas agora um pouco mais atualizado. Porque eu falei, olha, isso faz mais sentido ainda do que eu tinha lido no livro de Urântia, entendeu? Eu falei, nossa, isso Uhum. encaixa. Porque aí você começa. O interessante desses assuntos é que quando você está estudando, você começa a fazer comparações do que você ouviu nessas palestras, né? Do que ele está Uhum. falando, com o que você vive e com o que você vê à sua volta. Se começa a fazer sentido, bingo! Entendeu? Tu faz assim, ai, agora isso tá encaixando melhor, né? Eu comecei com uma fumacinha sobre os arcanjos.
Uhum. Mas, de repente, naquela época, eu ainda não estava preparada 100% para o que, de repente, pode ser mais próximo do que realmente acontece. Porque aquilo que eu te falei, é a mesma coisa que agora você chegasse, né? Apesar de que ele faz isso, então eu já falo, quem for assistir alguma live dele, pelo amor de Deus, ó, começou a assistir, achou que não caiu bem e alguma live, qualquer palestra dele, ele começou a falar, achou que não caiu bem, que mexeu demais com as suas crenças. Para de ver, não insiste, porque você tem que realmente estar preparado para o que ele vai falar. Tá? Aí eu vejo os comentários Uhum. embaixo. Pô, mas é porque é YouTube e tal. Poxa, mas desse jeito então, acabou. A gente não tem nada para fazer mais. Tá tudo errado, tá tudo. Muita gente coloca, mas a gente tá falando coisa ruim, meu Deus do céu, só tem coisa ruim que a gente tá fazendo aqui. Ó, as pessoas começam a ficar loucas quando escuta, né? Porque Uhum. ele não dora a pílula. Ele fala, eu sei que é difícil de entender e tal, mas a verdade é essa. Aí daqui a pouco ele volta, ó. Também não sei se é 100% verdade. Ele fala assim, se é meia verdade, é o que faz sentido para mim. Ele começa a falar, entendeu? Então, assim, é interessante, mas você precisa estar preocupado, porque são coisas muito duras para o que a gente tá. A gente tem essa mania, né? Toda a humanidade tem isso, das emoções muito exacerbadas. Sabe? A emoção é muito lá, ó, Uhum. e a razão é mais para baixo. Não Sim. que a gente tenha que ser 100% razão, né? Porque as emoções existem justamente para dosar. Se for 100% razão, a gente já viu que acaba dando em genocídio, no mínimo, né? Tá entendendo? Então, assim, genocídio, planeta explodindo, não dá para ser 100% razão, lógico que não. Mas o problema das emoções estarem muito lá em cima é que a gente começa a acreditar em contos da carochinha, em coisas que não condizem com a realidade. Aí começa aqueles questionamentos. Como ele permite que isso aconteça? Como ele deixa que crianças sofram, que isso faça, que isso. Não faz sentido. Você começa a pensar, meu, não tem ninguém. A gente está abandonado no meio do universo, num planeta de loucos, entendeu? Mas também não é isso, também não é assim. Então, vai se soltando aos poucos. O que aconteceu foi isso. Os antigos, toda aquela coisa que veio vindo de misticismo, foi soltando aos poucos o que dava para a gente entender naquela época ali. Só que Uhum. aí veio a religião e resolveu dogmatizar tudo, né? E santificar tudo. Bom, Né? aí isso dá um assunto para outro livro, né? Dá outro livro. E escuta, bom, para quem está chegando, a gente está falando sobre esta obra aqui da Daniela Castro, Crônicas de Gaia, como tudo começou, tá? Pode, num primeiro momento, parecer que a gente está que nem duas loucas falando aqui absolutamente algo, né? Meio nada a ver, Mas mas assim, o que eu falei para você? Que ia dar o nó no teu cérebro, né? fica o convite para que vocês possam, primeiro, se quiserem, conhecer a apresentação e análise que foi feita desta obra no mês passado, tá? Só procurar aqui nos vídeos para que vocês possam ter, vamos dizer assim, esse primeiro contato com a obra. Ah, gostei, me identifiquei? Então tá aqui a obra, né? Para que vocês possam ir na Amazon, né? Ou entrar em contato pelo site da Dani Castro, né? O que Daniela dá esse Castro. primeirão aqui, né? Isso. Tem essa primeira versão, que é os primeiros 10 capítulos, para sentir se é isso, né? A vibe de vocês. Ou seja, a gente tem que estar aberto às possibilidades, né? E é como ela disse, na verdade, aqui dentro do texto, na parte ali da autora, né? Foi baseado em algumas pesquisas. Mas sim, tem parte de ficção, tem nessa parte que é o que amarra o leitor, né? Para que a gente possa ter o primeiro contato com o assunto, porque se a gente já pula direto para as fontes que a Daniela pesquisou, é óbvio que a gente não vai entender muita coisa. Então, aqui é uma introdução, né, para que a gente possa também ver diversas formas do surgimento de um planeta, essas coisas todas. E a gente sabe que é algo que ainda é muito, muito vago, tem muitas informações, né, e que no final das contas a gente é meramente uma
simples e a gente ainda não conhece. Então, aqui fica então a sugestão para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre uma dessas, né, é, dessas vertentes, né? Porque existem vários olhares em cima de um único objeto. Daniela Castro traz para a gente o olhar dela e traz de uma forma muito gostosa a leitura, porque ela amarra toda, né, toda a narrativa com a percepção de um arcanjo, o arcanjo Eiléu, que é também conhecido como Lúcifer. A gente conhece esse outro lado deste personagem, que é muito bacana. A gente sofre com ele as angústias, né? Porque ele também, ao mesmo tempo que ele sugere algo que poderia ser inovador, ele também sente muito, porque os arcanjos, como a Daniela falou ainda há pouco, eles não podem pôr a mão depois do que já está em andamento, né? Então a gente vai entendendo as coisas que vão acontecendo e tem várias tramas paralelas que estão também acontecendo. Então é uma narrativa muito gostoso, fica aqui muito gostosa, fica aqui a nossa sugestão de leitura, né? Que com certeza vocês vão gostar. Eu queria, na verdade, Dani, ver com você também agora um pouquinho do que está vindo, pode ser? Lógico, manda aí, o que você quer saber, Nath? Bom, você já vai Gabriela. Você já vai me esclarecer se a sua. Eu não percebi na capa que você já está divulgando se está como Daniela Castro ou como Dani Castro, porque aqui já diria a forma como você vem. Sim. Quando é romance, Ah, né? Pode ser até um conto, pode ser um livro. Quando é uhum, romance, eu fiquei assim, bem mais tentada. Romance mesmo, tá? Não a estrutura, mas o ah, romance, amor. Se colocar assim, fica mais fácil. Quando for um assunto amoroso, né? Uma uhum. emoção mesmo, um amorzão mesmo. Aí eu achei que ficaria mais leve de eu assinar Dani Castro, né? É E eu também sinto, na minha escrita, na minha narrativa, que eu fico mais leve, né? Até o meu querido revisor, meu pai, falou: é completamente, parece outra pessoa escrevendo romance. Ele não gosta, ele tá sofrendo lá. Fala, ai meu Deus do céu, ele fica assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Só que você escreve bem, ele assim. Eu posso não gostar de romance, mas eu achei que você não ia conseguir escrever romance bem, você escreve bem. Aí, assim, agora eu entendi por que você está assinando Dani. Realmente é mais leve, mais solto, né? Sem Aham. tanto compromisso e tal. Então, quando for o romance no sentido de amor, né? Relacionamentos e tal, eu vou assinar, né, Dani Castro. E esse próximo livro é uma opção. Ai, não tá lindo, Oceano de Gelo. Continua. Ele vai passar num navio, é isso? Sim, é um romance com gostinho de novela, viu? Bem de novelão, assim. Só que tá baseado em fatos reais, né? O que eu Uhum. fiz? Sentei lá com meu pai e falei: pode me contar toda a história das duas famílias. Tudo, 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 tudo que você souber. Porque minha mãe, claro, enquanto ela esteve encarnada, falava abertamente, né? Ela é de uma família tradicional aqui de Santos, bem quatrocentona, que é como a gente fala aqui na capital, né? Ou seja, aqueles que vieram e praticamente, né, elevaram a cidade a um nível assim, um patamar acima, né? Uhum. Eles fazem, os italianos falam fazer América, né? E os portugueses de vir para o mundo novo, né? Como eles costumavam assim falar. Quando a minha mãe falava, contava algumas histórias, eu falava, nossa, que essas famílias, né, são gigantescas, né? A do meu pai não é tanto, mas a dela, né, que veio assim, já mais abastada. A gente conhece até a sétima, sexta geração, pelo amor, né? É muita gente, os caras têm 20 filhos, não sei quantos, né? Todo mundo, aquela coisa toda. E quando ela contava, eu falava, gente do céu, mãe, mas essas coisas que tá falando aí dá um belo de um livro. Eu era adolescente, nem imaginava escrever e tal, né? Mas aí depois, quando ela se foi, ela não chegou a me ver. Ela faleceu antes de eu lançar. Isso mesmo. Meu primeiro livro eu lancei em 2012. Ela Uhum. faleceu em 2009. Então, ela não chegou, né, a me ver como escritora.
E aí o meu pai, né, como foi casado com ela a vida inteira, né, eles continuaram até o fim juntos. Aí eu falei, com certeza ele vai saber de algumas coisas que eu não sei. Então, falei, agora você vai contar para mim também da sua família ali. Poxa, eu falei, fica tranquilo que eu não vou fazer uma biografia. Então, assim, é baseado em fatos reais. Algumas histórias que eu achei, assim, que dariam um bom livro. E é Uhum. lógico, né, que a trama central é sempre uma ficção. Mas algumas histórias que vão compor essa trama central foi baseada em histórias de família. E principalmente as duas matriarcas, né? Que foi baseada uma na minha avó por parte de mãe e a outra na bisavó por parte de pai. Então, assim, é muito gostoso porque foi um mergulho assim nas minhas origens, né? Eu cheguei a conhecer, fui para a Europa conhecer os dois lugares, né? Portugal e Itália, de onde eles vieram. Eles também fizeram. A minha bisavó ela veio nesse primeiro levante, que foi final do século XIX. Então, ela veio daquela época que a Itália estava passando por muita necessidade, eles não tinham o que comer, né? Era uma coisa assim bem triste mesmo. Então, a maioria dos homens era tudo assim, viciado em bebida, né? Muito frio, não tinha comida. E naquela época não tinha também como ter um controle de natalidade, então tinham muitos filhos, aquela coisa toda, né? E aí também veio seduzida pelo lance de tentar uma vida nova aqui, né? De fazer a América, que nem eles falam, mandar dinheiro para os familiares que ficaram lá. Então é uma história assim de muita garra, de muita luta, né? A parte dela que veio, eu achei legal fazer um paralelo, porque a minha bisavó, ela veio passando necessidade mesmo, né? A minha avó, não, ela já veio numa outra situação, já tinham feito todo um planejamento, a vida deles, e foi num outro momento, né? Ela já veio no comecinho do século XX, a outra veio no final do século XIX. Então, foi muito interessante traçar o paralelo, porque você vê os dois tipos de viagem, as duas cruzaram os oceanos, mas tiveram histórias completamente, né, diferentes em termos de logística, de tudo. Mas mesmo a que vem mais abastada também tem os seus problemas, os seus perrengues, os seus conflitos. Então foi interessante desenvolver os personagens assim. Então, assim, não é uma biografia, né? Uhum. Mas é baseado nessas histórias que eu fui ouvindo, né, desde pequena. E o restante, assim, meu pai também ajudou bastante, porque ele foi falando mais coisas que eu não sabia e fez o Oceanos de Gelo. O Oceanos de Gelo, ele já foi escrito pensando em concorrer também ao prêmio Oceanos o ano que vem. O nome não foi proposital, mas foi porque eu queria contar realmente uma história que passasse por essa... O prêmio Oceanos é internacional, né? Um prêmio Uhum. português. Então, eu queria passar por essa história, por essa ligação, né, de Brasil e Portugal, mas ele foi pensado para concorrer mesmo nesse prêmio. Aí o nome foi encaixando depois. Eu falei, pô, legal, que aí eu pego ainda por cima o nome do prêmio, né? Não que eu tenha alguma pretensão, pelo amor de Deus, é só para eu participar. O Lorde Archibald, inclusive, ele está concorrendo aos Oceanos desse ano. Eu consegui entrar, não sei como, não sei como. Eu me inscrevi falando, eles vão renegar, né? Vão negar a inscrição porque o foco é romance, né? E o Lorde Archibald é steampunk, mas entrei em contato, eles falaram que sendo ficção poderia escrever. Aí eu falei, escrevi Uhum. achando que não ia nem aceitar, né? Aí daqui a pouco eu recebo, olha, seu livro foi aceito, está concorrendo ao Prêmio Oceanos. Então, eu falei, nossa, só falta o Lorde Archibald entrar aí numa finalíssima. Vai ser muito engraçado, né? Porque é a zebra. Você vai olhar os outros concorrentes, é tudo aqueles romanção, ou então ficção psicológica, aquelas coisas assim, mais cabeça mesmo, né? E o Zodiaco é uma ficção científica steampunk, super leve, super gostosa, né, de ler, tem um Uhum. ritmo bem acelerado, é uma aventura, né? Aí eu Sim. escrevi, vai que, né, de repente aceitar, eles aceitaram, tá lá, vamos ver. Mistérios sobrenaturais e tudo mais. Deixa eu aproveitar e fazer aqui um gancho, né, e convidar as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir
a próxima leitura que eu vou fazer, porque a gente vai ter uma apresentação, né, para o Ah, próximo mês dessa obra, né? É eu vou isso, ter né? dó, gente, os Girassóis de Sagitário. E depois Daniela Castro vai estar conosco também para falar sobre esta obra. O que as pessoas podem esperar nesta sua narrativa aqui? O que você traz como mensagem principal? Os Girassóis em Sagitário vai falar dessas crenças que permeiam a nossa vida desde sempre. Então, é um livro muito vasto, mas ele não é um livrão. Por quê? Porque ele não foi pensado para dar as respostas prontas. Ele foi pensado para levantar as questões, né, de misticismo, de teorias que às vezes limitam a nossa vida. Né? Eu vou dar um exemplo. A coisa aí de 100 anos atrás, mais ou menos, 100, 200 anos atrás, qualquer avistamento no céu, diferente do firmamento que a população tivesse acostumada a olhar diariamente, qualquer avistamento fora poderia ser um cometa, que nem o Halley passando, maravilhoso. Poderia ser, de repente, uma baita de uma Via Láctea, né? Porque quanto menos luz, você sabe que a gente não enxerga a Via Láctea, porque a gente tem as luzes da cidade, que se apagar tudo, a gente enxerga, né? Então, assim, dependendo de algum lugar, você consegue ver a Via Láctea mesmo, aquele chão de estrelas com aqueles tons, assim, né? Como se fosse um caminho, né? Um rastro, assim, de cometa. Então, naquela época, dependendo do local, esse avistamento, às vezes estava encoberto por luz ou não. Se o céu tivesse muito limpo e aparecesse até uma coisa bonita, assim como essa, era considerado mau agouro. Eles achavam que alguma coisa de mal ia acontecer, porque está saindo fora da realidade, da normalidade, quer dizer. Uhum. Então, um cometa passando, de repente um raio muito prolongado, ou então a própria Via Láctea aparecendo quando não costumava aparecer. E muitas pessoas faziam o quê? Ah, melhor não sair de casa, né? Se tinha coisa para plantar, não vai, que vai dar errado. Se algum neném tinha que nascer segura, porque pode ser que nasça morto. Umas coisas muito loucas, assim, sabe? Que rolava. Então, ele fala dessas crenças limitantes, né? E de coisas que, quando a gente não consegue, do medo do desconhecido, né? Que quando a gente não consegue explicação, a gente já vai logo pensando que tem que ser alguma coisa ruim. E também fala daquelas pessoas que, o contrário, né? As duas pontas da faca. Tanto daquelas que são crentes demais, dogmáticas, que se assusta com a menor coisa que está saindo fora do seu mundinho, quanto aquela que ignora todos os sinais. Né? Então, assim, se a gente fosse fazer uma pergunta, se a gente fosse fazer resumir em forma de pergunta, até que ponto você permeia a sua vida em determinadas crenças? E até que ponto, se você ignorar totalmente, você de repente perde a chance de evitar alguma coisa que poderia acontecer, que você não quer que aconteça? É um aviso? É 100% um aviso? É 100% alguma coisa ruim? Realmente você consegue prever esse futuro? Você pode ignorar totalmente ou você tem que dar uma atenção? Então, ele vai atravessar 5 séculos. É um Uhum. livro que atravessa 5 séculos, então por isso que eu falei que ele é vasto. E sempre com a mesma crença, sempre permeando de fundo, fazendo o mesmo esse cenário, os girassóis em Sagitário, que aí eu vou deixar vocês da curiosidade, porque ele não é simplesmente o nome do livro, tá? Ele é um avistamento cósmico, leva esse nome, então vai ter que ler para ver. E Ok. junto disso, a gente tem personagens que realmente viveram, né, na nossa história. Vou dar um pequeno spoiler para quem é fã. Vincent Van Gogh é um deles. Adoro. Os girassóis têm tudo a ver, né? Quando você. O nome é por causa disso. Depois vocês vão ler, daí vocês vão entender por que tem esse nome. Então, assim, eu não criei o nome, ele realmente existe. Uhum. E é porque é a junção das duas coisas. Bom, melhor ler, Ok. né?
Então, fica aqui o convite, porque vai ser minha próxima leitura. Eu vou estar fazendo uma apresentação e análise deste livro, né? Então, quem quiser, né, acompanhar aí a sua leitura também, para que possa estar comigo nesta apresentação e posteriormente com a Daniela Castro para conversar sobre este livro, porque hoje a nossa conversa em especial foi em cima desta obra, né, que também foi feita uma apresentação e análise, tá? Então, fica aqui também o convite para quem não assistiu, assistir a apresentação e análise, assistir esta entrevista, né? Daí de novo, porque às vezes daí vai entender certinho algumas coisas que a gente acabou não dando muito de graça, né? Mas falando sobre diversas possibilidades. E aí fazer a leitura, né? Para que vocês possam conhecer esse olhar da Daniela sobre este assunto aqui, que é o surgimento de um planeta e tudo que está envolvido, né? Nesse surgimento, para que esse planeta possa vir e se desenvolver conforme os planos, né? Aí os planos maiores, né? Vamos dizer assim, tá? Mas olha, Dani, a gente está aqui já 1h30 conversando, a gente ficaria muito mais tempo, mas eu sei que para você já é mais tarde, assim como para as outras pessoas que estão nos assistindo, né? É, Muito tempo, gente. mas Dá, foi mal. Eu não tô nem olhando aqui. Eu tô deixando o relógio por tua conta, porque tu sempre é o reloginho. Mas eu deixei você falando, porque sim, é interessante. Você traz, né? Na verdade, dentro das suas obras, você traz muita informação. E quando a gente tem a oportunidade de conversar com você sobre as determinadas obras, a gente vai entendendo mais, né, de como foi essa construção, essa elaboração. E a gente sempre aprende muito, né, com você. Ah, Então, isso diverte, né? Acima de tudo, se meu, diverte. tem que ter a leveza, porque senão a gente vai pirar. O assunto já é complexo, né? Imagina se a gente não deixar uma leveza assim. É complicado, né? Gente, pelo amor de Deus, eu vou reiterar aqui que é um assunto muito complexo para a gente falar em 1h30. Então, assim, por favor, essas respostas que eu dei, as perguntas da Nath foram muito simplórias, tá? É tudo muito mais complexo do que isso. Desculpa, mas é que não tem tempo de eu falar abertamente e explicar mesmo ao pé da letra, assim, o que eu venho estudando. Mas vamos dizer assim, levem isso como a resposta, todas essas respostas que eu dei, como uma introdução. Pronto, uma resposta introdutória aos assuntos. E aí vocês vão pesquisando, vão assistindo, aí tem bastante canais, posso indicar, quem quiser depois fala, um deles eu já falei aqui, né? Pode me Uhum. perguntar que eu indico pelo direct. O que eu estou pesquisando bastante, o número um é o Giovanni Elan. Só que se a pessoa for assim, nível zero de conhecimento espiritualista, física quântica, essas coisas assim, é muito complexo, não vai entender nada. Então tem canais um pouco mais simples, tem algumas coisas mais, né, que podem servir como um início para depois chegar nas lives e nos vídeos dele. Tá? Mas isso tudo foi uma introdução, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Porque se alguém que estuda veio falando, nossa, resumiu, né, de um jeito de Jesus, ficou até simples demais, daí não é, muito complexo. Exato. Mostra pra gente o livro que você tem, que é a primeira parte do livro, isso, Crônicas de Gaia. Para quem quiser ter esse contato inicial, também fica uma sugestão de leitura. Quem às vezes esteve aqui, gostou da conversa e achou que não, eu posso partir agora para o livro completo, né? Então, fica aqui as duas opções, né? Entrando em contato com a Daniela Castro, ela vai direcionar o caminho que ela vai filtrar. Esse é o primeiro contato, né? Então vai para esta. Ah, não, já estou por dentro, então vai para esta. Ela vai aí conduzindo da mesma Dá forma para por fazer cima. isso, dá para fazer isso sim, ó. Esse que a Nath tá vendo que é o completão, tá, tem disponível e-book, livro físico na Amazon e livro físico também lá no Clube dos Autores, tá? Porque a gente sabe que tem uns leitores que preferem o livro físico, então deixei umas duas opções, É, se a pessoa quiser, tá? Agora, para cópias autografadas, a pessoa entra em contato comigo, porque quando sair o Oceanos de Gelo, eu vou encomendar mais algumas dos outros livros que eu já lancei, para deixar aqui se alguém quiser. Então, aí, de repente, eu quero com certeza absoluta, tal, aí me chama no direct. Devo fazer essa encomenda? Porque, assim, como os livros da Amazon vêm todos da Amazon.com, ela vem dos Estados Unidos.
Não dá pra gente ficar pedindo um por mês, dois, três. Então, eu espero fazer uma coisa só Uhum. para economizar também no frete. Então, devo fazer essa encomenda mais ou menos lá para agosto, setembro. Então, já vou pedir para vir, né, umas cópias do Oceanos de Gelo, e aí já vou pedir de algumas outras, porque me deram uma. Eu adorei essa baixa, não estou reclamando, tá? Mas me deram umas baixas de livro físico aqui, dos meus que eu tinha, né, para fazer a live. Ó, eu estou saindo do Sagitários, que foi numa palestra que eu dei aqui embaixo, em Santos mesmo. Foi uma palestra sobre esse livro lá no Gran Bazar, que é um evento místico. A pessoa levou lá na hora. Eu tô sem o Crônicas de Gaia, que foi você que vendeu. Eu falo, foi você que vendeu esse livro. Porque a gente nem tinha conversado, aí foi Potiara, lembrei o nome dela, que ela tem um nome tão bonito. Foi Aham. Potiara, nem terminou a live, ela já tava assim, eu quero esse livro, era o único que eu tinha, né? Lá foi o Crônicas de Gaia. Acho que eu tô sem o outro também de então dá para repor o estoquezinho. Bacana. Que bom. Então, olha, obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Dani. É sempre um prazer ter você aqui no Prosa Verso e Vinho, né? A gente aprende, a gente se diverte, enfim, né? É muito gostoso aqui estar com você, poder trocar essas ideias, conversar com a autora. Eu mais me divirto, porque daí eu já consigo, né, tirar algumas dúvidas e tudo. Mas Manda é isso. ver, Nath, manda ver. Ó, obrigada pelo seu carinho de sempre. Um beijo para todo mundo. Quer deixar o último recado? Primeiro que tudo, gente, vou dar um spoiler aqui entre eu e a Natasha. Na verdade, nós vamos ficar juntas, acho que mais um ano inteiro, porque ela vai falar de todos os livros, a verdade é essa, entendeu? Desculpa, mas eu já aluguei ela durante o ano inteiro, um atrás do outro, assim, tipo, que nem Jovem Pan. Não tenho culpa que eu tenho uma baita lista de livros para ela avaliar, ela que se vire, entendeu? Porque a gente vai se encontrar o ano inteiro. Então, não cansem de nós, por favor. Nath, para variar, você sempre faz as perguntas no ponto, assim. Eu é que tenho que realmente melhorar minhas respostas, porque fica tudo muito só suspenso, não consigo falar assim 100%. Sorry, mas eu juro para você que eu vou melhorar das próximas. As perguntas são ali, ó, no ponto, certinho. Então, é sempre um prazer, tanto é que eu nem vi que era 1h30. Muito Uhum. obrigada mesmo, você sempre arrasa. Manda um beijo para Stephanie, que eu tô com saudade. Mando sim. E com vocês que estiveram com a gente até agora, os que estiveram no início, os que saíram, todos, vocês não têm noção de quanto eu adoro esses encontros que a Nath criou no Prosa Versivinho, porque além de ser uma oportunidade de a gente divulgar o livro, a gente consegue praticamente desmembrá-lo, né? Desvelá-lo, assim, e fica muito atrativo. Até eu começo a estudar de novo algumas coisas para a gente poder trocar umas ideias. Eu adorei. Acesse o meu site, danielacastroautora.com.br, e acesse o blog, né, Nath? Porque no blog eu coloco várias curiosidades sobre todos os livros, como foi que eu construí cada narrativa, cada ideia. Então, esse daí, o Crônica de Gaia, principalmente, é o que tem mais coisas lá para ler no blog. Eu dou as dicas de leitura também. Falo dos personagens, porque foram 35 personagens, se eu não me engano. Foi o meu livro com maior elenco. Eu quase fiquei louca. Então, dá uma acessada lá no site, que aí vocês vão ter todas as informações. Não deixa de lá, danielacastroautora.com.br. Registrado. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. E até a próxima live. Tchau, tchau.